Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui. Hoje nós temos uma live muito interessante aqui. Tem uma convidada especial para trazer aqui para vocês. Vou digitando aqui o tema da nossa live de hoje. Por que seu dinheiro anda fugindo de você? De você. Pronto. Fixar comentário. E daqui a pouquinho a minha convidada vai estar entrando aqui para a gente falar sobre um tema muito importante que faz com que muitas pessoas desesperem, às vezes até desistam, né, de seguir seus projetos, de seguir seus sonhos, quando elas estão ali ralando, trabalhando e não estão vendo resultado, né? Não estão vendo o dinheiro chegar. Deixa eu botar aqui para ela, já tô online. Já tô online. Pronto. E isso acontece com muitas pessoas, né? No início, principalmente quem trabalha no independente, né? Quem é empreendedor, quem trabalha por conta própria, no início são muitas coisas para poder fazer, para poder implementar, para poder aprender, e é muito trabalho. E acaba sendo muito difícil porque muitas pessoas... Boa tarde, Matheus, seja bem-vindo aqui. Muitas pessoas se matam de trabalhar, se matam de fazer uma série de coisas, estudam pra caramba e acabam não tendo o resultado que gostariam. E muitas vezes isso não está vinculado ao que você está fazendo. Isso pode estar tendo alguma relação aí com a sua família, com o que você tem feito, né? Ao longo da sua vida, e a gente vai ter uma especialista aqui hoje falando sobre isso. E ela já está chegando aqui. Me conta uma coisa, você que já está aqui, Matheus, né? Você trabalha com o emagrecimento, me conta um pouquinho aqui qual é a sua formação, qual é a sua área. Mara já chegou, deixa eu chamar ela aqui. Convidando. Pronto. Marinha já chegou, já está convidada. A galera vai entrando aí aos poucos. Já mandei o convite aí para você, Mara. Daqui a pouco você está subindo aí. Olá! Tudo maravilhoso com você? Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Eu adoro zoar com o seu nome, falando tudo tem Mara. Tudo tem Mara, tudo é Mara. Aqui, eu tô vendo você. Você tá me ouvindo bem? Eu tô me ouvindo. Você tá se ouvindo? Vou tirar agora o você fone, ainda está se ouvindo? Sim. Alô? Oi. Alô? Parei de me ouvir. Oi, você tá me ouvindo? Ah, pronto. Eu tô ainda tendo tô me uns ouvindo. desafios. Por que será, Val? Olha, é algum tilt que tá dando no meu celular. Não sei o que acontece. Todas as vezes que eu faço live em dupla, no meu aparelho, a pessoa fica ouvindo um eco, né? E para as pessoas que estão assistindo também fica um eco da pessoa. Ontem funcionou eu fechando o microfone. Eu vou tentar fazer assim hoje, porque eu tenho feito as lives no celular do meu marido, porque tá tudo fechado por conta da quarentena, e para eu poder ver o celular eu tenho que levar na assistência técnica, que é só lá no centro da cidade, assistência da Xiaomi. Então, eu tenho que esperar para poder ver o que vou fazer disso aqui. Já reinstalei, já mexi em configuração. Não, a gente faz que nem Tim Maia. Ó o retorno tá ótimo, tô me ouvindo. Quando você estiver falando, eu vou tampar o meu microfone do fone aqui para ver se ajuda. Ontem ajudou na live que eu fiz aqui com o Edu, ajudou. Mas então, estamos aqui, né? A galera tá entrando aí. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aqui.
Matheus, Rodrigues, Simone, sejam bem-vindos aqui. Marinha, deixa só, enquanto a galera tá entrando, eu vou mandar um aviãozinho aqui convidando a galera. Deixa só apertar aqui o aviãozinho. Quem tiver online aí também, manda pra galera aviãozinho avisando que a gente já tá ao vivo aqui pra galera vir correndo pra cá assistir essa live e não perder esse conteúdo mara que teremos hoje. Tô mandando também. Pronto. Mandei pra Marinha, pra gente começar, queria te pedir que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você, porque a galera que vai chegando aqui, meu público não conhece, né, você, o seu trabalho, então só as minhas alunas, que você já foi lá, né, mas o restante do público aqui talvez ainda não te conheça, então conta um pouquinho pra galera sobre quem é você, o que você faz e que história é essa da família ter a ver com as pessoas não estarem conseguindo ganhar dinheiro, que o dinheiro tá fugindo. Ai, meu Deus, alguém me ajuda. O dinheiro foge junto com um monte de coisa, né? Mas eu sou Mara, eu ajudo empreendedores que estão patinando aí nos negócios a entenderem o que está por trás dessa dificuldade e a encontrarem também o caminho que vai solucionar isso. Então eu destravo o empreendedor e o negócio dele. É a minha paixão, a minha especialidade e é o que eu realmente gosto, né, amo fazer. E eu faço isso usando algumas técnicas. Uma delas é a constelação familiar, a outra é a programação neurolinguística e outras terapias integrativas também. Eu trabalho já com isso há bastante tempo e a minha maior motivação para isso é tirar o empreendedor de um lugar de ficar maluco porque não está conseguindo fazer as coisas, de não dormir direito, né, do dinheiro não fechar a conta. Enfim, de ter paz, de realização, de estar bem com o negócio e ficar feliz fazendo o que ama, né? Então essa aí é a minha missão na vida e o propósito do meu empreendimento. Show! Agora eu queria te pedir que você explicasse um pouquinho para o pessoal, assim, de uma forma resumida, o que é a constelação familiar, que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Mas eu acredito que muitas pessoas não façam a menor ideia, não sabem se isso é de comer, se é de vestir, o que é. Não, é de beijar, de abraçar. Então explica pra galera o que é a constelação familiar, para eles entenderem por quê, que entender mais sobre isso pode ajudar eles a ganhar dinheiro. Ótimo. Então, a constelação é um método terapêutico que tem como pressuposto básico o seguinte: todos os sintomas da sua vida, independente de qual área da vida, tem por trás a sua história familiar. Isso quer dizer que coisas que a sua avó, sua bisavó, seu tataravô, um tio seu, alguém até a 7ª geração, fez coisas que até hoje impactam na sua vida. Os resultados, os desdobramentos, eles vão de geração para geração. Eu tô falando devagar porque o eco tá aqui, né? Tá engraçado. Então, a constelação ela vem para olhar para a sua história e entender o que foi que aconteceu que causou esse sintoma. Um dos sintomas é o dinheiro fugir. Outro sintoma é uma depressão. Outro sintoma é doença. Outro sintoma é dificuldade no relacionamento. Enfim, qualquer sintoma tem por trás algo na história da família. E a gente vem para futucar aí essa história e entender qual foi a parte da história que influenciou nesse resultado que a pessoa, quando vem fazer uma constelação, ela traz, né, que é uma dor para ela. Ficou claro? Certo. Para mim, que já conheço, que já sou sua cliente de constelação, para mim já é tranquilo, mas eu quero saber se a galera que está aqui assistindo, se ficou claro para vocês o que é uma constelação familiar e de que forma que a constelação familiar pode te ajudar
a melhorar a sua vida, entender seu negócio. Na verdade, é, não é que a constelação vá melhorar o negócio, mas ela vai identificar, né, onde é que está a trava, sim, onde é que está o bololô da tua vida, sim, sim, e vai desembololar o bololô. Aço o bolo, né, desembolo o novelo. Isso aí. Então, o objetivo é esse, identificar o bololô, né, que pode estar, e às vezes, né, tem alguma coisa recente, alguma coisa que a gente está fazendo, né, alguma besteirinha que a gente está fazendo na nossa vida nos dias atuais. Às vezes tem coisas assim tão antigas, tão passadas e que a gente nem para pensar, né? Depois que eu comecei a participar das constelações com a Mara, eu comecei a refletir muito sobre a minha vida, sobre a minha história e sobre quanto a minha história impacta, né? Tanto travando quanto impulsionando a minha vida e os meus resultados nos dias de hoje. Isso aí ajuda a tirar os nós, os emaranhados, exatamente isso. O que a gente observa, Marinha, nas constelações é que tudo o que tem por trás, na verdade, é uma postura. E a gente tem uma proposta de identificar qual que é essa postura, a antiga e a nova. E é óbvio que com muita justificativa por trás, né? Para fazer sentido para a pessoa também. Não é simplesmente porque, assim, as pessoas que participam de constelação, nem todo mundo que participa compreende até o que aconteceu ali. Por isso que nos meus workshops, ou nas minhas lives, ou seja lá onde for, eu venho desmistificando muito, né? Várias questões em relação à constelação. Mas o mais importante é compreender para que você tenha mudança de postura, porque senão você vai continuar ali onde está, no emaranhado. Só a consciência por si não faz diferença. Óbvio que ajuda, mas não muda rápido. O que acontece? Posso continuar falando? Pode, hoje o espaço é seu. Nós carregamos dentro de nós imagens que é onde nós estamos travadas. Então, coisas que aconteceram lá para trás, em outras gerações, e conosco também nessas gerações, e esses registros, eles estão nas nossas células. No mesmo lugar onde eu guardo as memórias da minha infância, eu guardo as memórias das gerações passadas. Não é vida passada, tá, gente? Geração passada. Avô, avó, bisavô. Quando a gente faz uma constelação, o que a pessoa faz para mim? Ela me mostra que imagem é essa que ela está congelada. Então, eu represento essa imagem através de pessoas, fazendo ali um teatrinho, ou com os bonequinhos. Ela vai me dizendo, coloca minha mãe aqui, coloca meu pai ali, coloca minha avó aqui. E aí eu vou observando qual que é a história daquela família. Então ele entende a imagem que está congelada. E durante o processo da constelação, a gente vai ajustando a imagem. Ele vai entendendo qual é a nova postura, ou ela vai entendendo qual é a nova postura para a imagem ficar nova e ficar certa. E aí, no dia a dia, ele vai reproduzir aquilo também, para que no dia a dia ele também tenha a vida certa. Perfeito. E me conta uma coisa. Você faz muitos atendimentos, né? Hoje você está fazendo mais online, né? Por conta dessa situação toda da quarentena. Mas antes você fazia atendimento tanto presencial quanto online, tanto individual quanto em grupo. Me conta assim, quais são os principais queixas para a gente ver se a galera que está aqui passa por isso também, né? Quais são as principais queixas relacionadas aos empreendedores, né? Em termos de sucesso, em termos de ganhar dinheiro, do dinheiro chegar e sair ou não chegar, quais são essas principais queixas que você recebe e quais foram as principais dissoluções? Eu sei que cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação, mas assim, conta um pouco de como foi que você desemaranhou essas situações aí dos casos que você já atendeu nesse sentido. Tá, vou tentar resumir, porque é muita coisa, né? Então vamos lá.
os principais desafios do empreendedor em relação a ter resultados ou não, tem a questão emocional, quer dizer, muita frustração, ansiedade, angústia, principalmente porque trabalha muito. O empreendedor, ele até tem a crença do trabalho duro, mas ele está disposto ao trabalho duro. Então é muito frustrante você trabalhar 8, 9, 10, 12, 15 horas por dia e no final do dia não ter dinheiro entrando na conta. Essa é a grande questão. A questão não é, cara, eu quero trabalhar muito, mas eu quero fazer o que vai me gerar resultado. E o dinheiro na conta não é pura e simplesmente dinheiro na conta, é tudo que está por trás. É o fato de ter ajudado algumas pessoas e por isso ter sido valorizado e ter sido pago. Né? Então fica uma questão também de, será que eu sou bom o suficiente? Será que o meu serviço agrega realmente valor? Onde é que eu estou errando? Sou eu que estou errando? É o produto que não é bom? É o serviço que não é bom? É o cliente que não me entende? Então, a maior dor são esses questionamentos que ficam ali bombardeando a mente e atrapalhando o bolso, o corpo e a mente também, né? Porque fica ali o emocional muito... O coração, na verdade, o emocional muito perturbado. Mas, normalmente, quem vem fazer constelação ou tem dificuldade que o dinheiro chegue, ou tem dificuldade que o dinheiro fique. Às vezes o dinheiro vem, mas ele não fica. E aí, quais são os principais emaranhados, né? As principais razões que estão por trás disso? Eu tenho que dar um passinho atrás para poder a galera entender. Tudo que acontece nas áreas da nossa vida, primeiro acontece na nossa família. Tudo que acontece nas outras áreas da nossa vida, primeiro acontece na nossa família. Então, toda a forma como eu me relaciono com o dinheiro, com a comida, com o marido, com o filho, com o trabalho, seja lá com o que for, primeiro aquilo aconteceu com a minha família. Então, o que está por trás, por exemplo, de uma dificuldade de receber, de o dinheiro vir em abundância? É uma dificuldade que eu tenho de receber, por exemplo, ou que eu tive, o leite que jorrava no peito da minha mãe. É uma dificuldade que eu tenho, ou que a minha mãe teve com a mãe dela. Por quê? A mãe é o amor incondicional. É a abundância. É a vida física mesmo, né? A gente sai de dentro do corpo da mãe. Então, para eu estar disponível para muito, eu preciso estar disponível para minha mãe. E onde é que a maioria das pessoas erra? Quando tem expectativas frustradas em relação à mãe. Não só como mãe, mas como mulher, como esposa, como profissional. Aí começa a olhar para a mãe, para os outros aspectos da mãe e acaba não vendo a mãe. Vê outra coisa. Olha só para a mulher comum ali, né? E esquece da mãe que gerou a vida, que ama incondicionalmente, que a vida já é tudo, né? A mãe pode ter o filho e entregar para outra pessoa, porque o resto qualquer pessoa pode fazer, mas dar a vida só aquela mulher deu. Então, um dos principais emaranhados, né? Um deles, quando o dinheiro não está chegando em abundância, é porque a pessoa precisa olhar para a mãe de uma outra maneira, sem julgamento, entendendo que ela é grande, ou seja, os problemas da minha mãe estão num nível hierárquico maior que eu. Se eu resolvo os problemas da minha mãe, eu estou resolvendo problemas que eu não dou conta. E aí eu não estou olhando para tudo que eu posso ser. Porque se eu estou carregando algo que é maior do que eu dou conta de carregar, eu fico cansada, aí eu sinto menos valia, eu sinto incapacidade, eu sinto que eu não sou boa o suficiente.
Então eu começo a olhar, aí lembra, primeiro acontece na minha família, depois acontece nas outras áreas. Então está acontecendo aqui, inconscientemente eu me sinto incapaz de resolver os problemas da minha mãe. E aí eu vejo isso como, né? Aqui dentro está acontecendo isso. Eu sou incapaz de resolver o problema da minha mãe com meu pai, a saúde da minha mãe, as contas da minha mãe. Então aqui dentro está aí, remoendo isso. Como que eu olho isso na minha vida? Então eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, eu não estou conseguindo atrair os clientes, eu não estou conseguindo, entendeu? Então, para o dinheiro chegar em abundância, primeiro eu preciso estar disponível como filha, única e exclusivamente como filha. Não como mãe da minha mãe e muito menos como juíza para a vida da minha mãe. É difícil. Isso é muito, não é fácil, eu sou não é fácil. Prova viva do quanto isso não é fácil. E muitas vezes a gente comete essa falha, né, querendo ajudar por amor, né, Mara? Sim, por amor a gente quer ajudar, a gente quer sobrepor, né? A gente começa a achar que os nossos pais, né, depois de uma certa idade, a gente meio que quer tomar conta, quer decidir por eles, né? Enfim, então todo esse aprendizado que eu venho tendo com você tem sido muito importante para mim. E me fala uma outra coisa, que você até comentou aqui, né? Você falou, mas você citou esse caso em relação à pessoa que tem dificuldade de receber dinheiro, né? A pessoa aspecto, como se não atrai, é um dos aspectos. Que outros aspectos você costuma receber aí na sua demanda para aquelas pessoas que recebem dinheiro, mas que esse dinheiro vai embora, o dinheiro não fica, ela ganha, mas ela perde, ele não retém ou não consegue manter fechando novos clientes? Esse aí é uma relação com o pai, que, em geral, é uma relação conflituosa, com o pai ou com a linhagem do pai. Às vezes eu estou muito bem aqui com meu pai, mas ele não estava bem com o pai dele. Porque para o dinheiro ficar, eu preciso ter força com o dinheiro. Eu preciso me sentir grande diante do dinheiro. E essa força que faz eu ir para a vida, né, que faz eu tomar posse do meu dinheiro e da minha vida, é uma força que a gente recebe quando a gente dá lugar no nosso coração e na nossa vida, aqui dentro, para o nosso pai. Muitas pessoas têm pais difíceis, têm pais que abandonaram a família, tem pais que não deram dinheiro, né? Não foram provedores, enfim. Mas até casos também de pais que foram fracassados, que perderam seus negócios. Foram fracassados, né? Pais que abusam filhos. Então, mãe também, né? Mas, enfim. Qual que é a grande questão e a postura que a constelação familiar recomenda, né? Sugere. É que a gente olhe só para o pai. Como pai, como quem gerou a vida, como quem estava disponível para naquela hora certa jogar o espermatozoide certo com a força suficiente para criar a minha vida. É engraçado, né? Mas é isso. Quando eu tomo posse disso, eu vejo que ali tem amor que cria vida. E eu entro em contato com esse amor. De novo, todo o resto não faz diferença. Muitas vezes é a mãe que, por questões de relacionamento com o marido, impede que o filho ame o pai. E aí o que acontece? A mãe é vida. Um filho, conscientemente ou não, acredita que deve obediência à mãe. E se a mãe diz, você não pode amar o seu pai, ele não ama o pai. E quando ele não ama o pai, ele acaba não tendo essa força para ficar com o dinheiro. Às vezes é a minha mãe que teve uma questão com o pai dela. No meu caso, por exemplo, eu passei muito tempo o dinheiro fugindo muito da minha vida. Mas ele fugia correndo. Sabe aquele dinheiro que você nem via? Que quando entrava já tinha ido embora? Você estava no negativo, né?
Aham. E aí, quando eu fui fazer a minha constelação para olhar para isso, eu precisava incluir o pai da minha mãe, porque foi um homem excluído, porque batia na minha avó, porque era um alcoólatra, porque minha avó largou tudo com 12 filhos e deixou esse homem lá no meio do mato, excluído, sozinho. E a força que estava faltando nem era do meu pai, era a força, nem era só do meu pai, era a força do pai e da minha mãe, que estava faltando para o meu sistema. Então, assim, o ideal é a pessoa abrir o campo dela, né, abrir o campo de informações para entender exatamente o que está impedindo ela, dentro da história dela, de ter esse acesso à abundância, né, quando é muito, que é a mãe, ou de ter aí essa coisa mais fluida, que é a prosperidade, que é o dinheiro vindo, entrando, ficando, crescendo. Na verdade, a gente tem que estar em paz com os dois sistemas, né? Que é o mais difícil, porque quando a gente olha para trás, a gente vê muita coisa errada, e tem mesmo, e é difícil colocar essas coisas no coração como coisas que fazem parte, como coisas que estão tentando resolver outras coisas. Né? Eu mesma aqui na minha história, né, a gente já conversou bastante sobre isso, eu tinha um erro, né, um hábito de me afastar daquilo que me fazia mal. E aí eu entendi e aprendi com a Mara que eu estava fazendo exclusões, né? Porque, tipo, tinha uma pessoa na minha família que a presença dela me fazia mal, porque eu não concordava com o comportamento dela, com as ações dela, enfim. E aí eu excluí no sentido de, não quero contato, mas não quero saber, não quero ver, não quero assunto, não quero nada, e me afastei. E isso foi, né, uma ação lá atrás, e depois eu conversando com você, né, eu entendi que eu não preciso ter contato diário com essa pessoa, eu não preciso estar presente, conviver, para não excluir, né, que a exclusão ela é mais dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, do que socialmente falando, né? Eu não ter... deixa eu ver se eu aprendi direitinho a lição. Eu não ficar com mágoa da situação, eu não ficar com raiva da pessoa pelo que ela fez, né? Aquilo é como se eu estivesse perdoando a ação dela e, tipo, ela segue o caminho dela e eu sigo o meu, mas ela no canto dela, eu no canto meu. Mas aquilo não... Respeitando e concordando, muito bacana. Essa é a palavra. Tem uma outra situação... É perigoso. Quando eu perdoo, em algum nível eu estou apontando o dedo. Você fez isso, mas eu te perdoo. Então o perdão é perigoso quando a gente está falando de alguém maior do que nós, né? Que tá rolando julgamento, né? Tá rolando julgamento. Então, nesse trabalho, não existe o perdão. Existe o respeito a tudo que aconteceu, e eu concordo com tudo que aconteceu, e as coisas são como são, 50% é meu, 50% é seu. Então não tem você fez isso ou você não fez aquilo, né? E você falou uma coisa certa, não é o convívio. É dentro, porque quando que eu coloco dentro? Quando eu sei que eu respeitei, quando eu pego aquilo, aprendo com o que aconteceu e passo para frente. Para que a gente nasceu, né? No olhar dessa técnica, a gente nasceu para expandir o inconsciente coletivo do nosso sistema familiar. Assim como o mundo tem um inconsciente coletivo, o nosso sistema familiar também tem. Quando eu fico cometendo os mesmos erros dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, esse inconsciente ele não está evoluindo. Então eu estou tirando a chance do meu filho ter uma vida melhor do que a minha. E foi para isso que eu nasci, para ter uma vida melhor do que os meus pais e proporcionar uma vida melhor ainda para os meus filhos. Porque é assim que a humanidade vai conseguir evoluir. Quando as gerações são melhores, a cada geração as pessoas são melhores e vivem melhor. Esse é o jeito da gente evoluir. Você deu alguns exemplos aí
de relacionamentos com o pai, né, que podem gerar essa consequência, né, do filho comprar essa dor por amor, né, mas comprar essa dor. Me fala um pouco sobre o caso de, por exemplo, vamos supor que casais se separem, que você citou sobre isso, mas aí você acabou não abordando mais profundamente sobre isso. Um casal se separa, a criança é pequena, e vamos supor que a criança fique com a mãe, mas essa mãe fale mal do pai, implante aquela sementinha do tipo, o seu pai não vale nada, o seu pai não ajuda, o seu pai não, sei lá, que mais essa mãe poderia falar. Assim, compartilhando todas as insatisfações dela enquanto mulher com aquela criança e criando naquela criança uma sensação, uma expectativa ruim em relação ao pai. De que forma que isso interfere no sucesso, na parte financeira dessa criança, né? E como resolver isso? Tá. Então vamos lá. Primeira coisa, você é metade seu pai, metade sua mãe. A sua mãe escolheu o seu pai para ser o seu pai. É a mulher que escolhe o pai para os filhos dela. Quando a mulher ela se separa do marido e exclui o marido, só o marido, tá tudo certo. O filho continua tendo metade pai, metade mãe preenchida. Quando ela exclui o pai, ou seja, quando ela não dá permissão para o filho amar o pai, porque quando ela começa a falar mal do pai, falar mal do marido, né? Porque ela não está falando mal do pai. Ainda que o pai seja mal, porque às vezes o pai também é mal, né? O pai abandona, o pai não paga atenção, o pai faz um monte de coisa. Metade daquela criança é pai. Ele tem metade do sistema do pai. Avô, avó, bisavô, bisavó. Então, quando ela faz isso, ela deixa o filho vazio um lado inteiro. Isso significa que ele vai preencher de alguma forma. E ele preenche como? Dependência química, primeira coisa. Álcool, cigarro, qualquer tipo de droga. Outra coisa. Comida também? Porque comida é um vício também, né? Comida também. Então a gente pode associar a obesidade também a isso? Mais dependência química. Com certeza. Mas a obesidade tem muitos outros emaranhados além disso. Muitos outros. Mas isso é uma coisa. O filho pode sim ter dependência química se a metade pai estiver vazia. Porque pai é mundo. Então, para eu ter a ilusão de que eu estou indo para o mundo, eu me entorpeço. Fico entorpecida na ilusão de que eu estou indo para o mundo. Outra coisa que acontece, eu assumo a dívida que o meu pai tem com a minha mãe. Então, se o meu pai é um pai mau, que não proporcionou equilíbrio de troca para minha mãe, ele está devendo para ela. E eu pago como? Perdendo todo o meu dinheiro. E como que resolve isso, Marinha? Resolve óbvio, isso. Fazendo a constelação com você. Mas assim, que dicas você costuma dar? Para dependência química, especificamente, é importante a pessoa sentir que a mãe abençoa esse amor pelo pai. Então, a mãe cura o filho com dependência. Para a questão Mas do e quando dinheiro, a mãe não tem sozinha, essa consciência, ou se a mãe, quando a mãe não tem essa consciência, por exemplo, vamos supor que alguém que esteja participando aqui, ou a mãe não vai entender isso, ou de repente ela até já morreu e não tem como a mãe fazer isso. O filho, ele tem essa autonomia de resolver isso? Como que faz? Ele consegue na constelação. Porque aí a gente trabalha... Ele reorganiza os lugares. Que ele está congelado e ele reorganiza a imagem. Tá? Show. Tá tudo certo. Com relação ao dinheiro, ele pode fazer isso sozinho, na constelação ou não, mas ele precisa incluir o pai. Ele precisa se dar a permissão de desobedecer a mãe, porque as pessoas têm medo de desobedecer a mãe, conscientemente ou não.
Então ele precisa incluir o pai e entender que o pai fez o melhor que pôde, que o pai também tem um pai e uma mãe. Provavelmente tudo que ele fez foi porque ele aprendeu daquele jeito. Enfim, tem que olhar para a história do pai, do pai todo, né? Do homem comum, do pai inteiro. E preencher aquele lado. Como é que eu sei que eu tô capenga com meu pai? Quando o meu lado direito não está indo muito bem. Então, se eu tenho dores do lado direito, muitas dores, em algum nível, eu estou precisando conversar. Meu coração está precisando conversar com o coração do meu pai. Se o dinheiro está fugindo, meu coração precisa conversar. Porque foge, eu assumi a dívida da minha mãe. Meu pai maltratou a minha mãe. Ou seja, minha mãe pagou caro para eu nascer. Eu tenho que pagar essa dívida. Eu tenho que pagar essa dívida porque a minha mãe tem que ficar bem também. Só fazendo um complemento aqui, porque de repente pode ficar confuso na cabeça de alguém aí, não sei se está claro para todo mundo. É bagulho doido. Mas assim, você falou algumas vezes aqui sobre a mãe dar permissão, não dar permissão para o filho amar o pai e admirar o pai. Só esclarecendo aqui que quando a Mara fala de não dar permissão, ela não está falando isso de uma coisa consciente, do tipo, eu não permito que você ame. Ela está falando de a forma que a mãe, dentro do coração da mãe, como aquele homem fez mal para ela quer afastar o filho daquele homem. Né? Ela não quer que o filho seja igual, por exemplo. Ela não quer que o filho reproduza as ações do pai, ela não quer que o filho sofra o que ela sofreu. Então, ela fala coisas pro filho, não é do tipo assim, eu não te autorizo, Valéria, a amar o seu pai. Não precisa nem falar. Só o sentir já é 70% da parada. Exatamente, mas que só trazer essa clareza, porque como você falou na palavra do tipo, a mãe não autorizou, de repente na cabeça de alguém que ainda não está acostumado com os termos, né, da constelação, ela pode pensar assim, mas como assim? Minha mãe tem que dar autorização para eu amar, para eu não amar meu pai? Isso não faz sentido. Então, essa autorização ela não é falada, né? Não é uma autorização oficial, é um sentimento. Isso aí. É um sentimento. Show de bola. Principalmente quando é um pai difícil, né? Verdade. E tem uma coisa assim, sobre isso, rapidamente, Val. Por que isso é importante? Toda exclusão gera uma necessidade imediata de reposição. Então, se eu olho para o meu filho e não quero ver o meu pai nele, não quero ver o pai dele nele, eu estou excluindo o pai dele. O que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito de repor esse pai, porque buraco não pode ficar vazio. Então ele vai repor ou tendo os mesmos comportamentos, ou tendo uma parceira que lembra o pai. Ou tendo um parceiro de negócios, no caso aqui, né? Que lembra como é que é o pai. Então a gente vê pessoas aí cheias de desafios no trabalho, com chefe, com colega de trabalho, com parceiro de negócio, até com cliente, que estão dando lugar para pessoas difíceis do sistema dele, que são pessoas excluídas. Isso é preocupante, né? E me fala uma coisa, uma pessoa, ela pode constelar por outra? Por quem que uma pessoa pode constelar? Eu, como sua cliente, por quem... Então, eu só posso constelar para os meus filhos. Se eu, em algum momento, cometi essas falhas, eu posso constelar para os meus filhos para meio que liberar eles dessa dívida que eu estou criando para eles aí, certo? Sim. Na verdade, você vem... Quando você me ouve aqui, você já está mudando a imagem internamente. Então, você me ouve 1, 2, 3, 4, 5, você já está mudando essa imagem, não precisa fazer uma constelação. O ideal é que a pessoa procure uma constelação quando ela tem um sintoma já. Nossa, meu filho está tendo problemas. Talvez isso tenha a ver com uma não permissão. Me dá alguns exemplos. Me dá alguns exemplos de sintomas que aí das duas formas, tá? Primeiro da mulher para o filho, né? Que sintomas o meu filho pode apresentar que represente que que ele está pegando, né, alguma dor minha.
Nossa, é tanta coisa, todos os sintomas, porque os filhos, eles pegam muita coisa dos pais, né? Eles não gostam de ver os pais sofrendo. Mas o que a gente mais vê é doença, dificuldades na área profissional e de relacionamento amoroso. Então, a pessoa está Depressão, você vê patinando aí em alguma alguma coisa? coisa. Sim, com certeza. Hoje mesmo eu fiz uma constelação de depressão e a moça estava carregando o assassinato da avó. O pai viu a mãe ser morta pelo amante. Então, o que que ela estava com depressão? Porque ela estava dando lugar para o assassino. Foi excluído. E ela estava vivendo todo o drama que um assassino, que a gente acha que não, mas que um assassino vive. E o pai, por ter visto a mãe ser morta, né? Pelo amante. Então, era nesse lugar que ela estava emaranhada, nessa imagem. E ela nem conheceu a avó, porque quando ela nasceu, a avó já tinha morrido. Entende? Mas o pai carregava isso. E aí, quando ela nasceu, passou essa imagem para a filha. Isso tudo inconsciente, né? Porque talvez esse pai nem tenha entrado em detalhes, contado para ela detalhes disso. Não, nem tem. Ela só sabe dessa história. Quer dizer, apareceu, né? E aí veio à tona. Isso tudo as nossas células vêm carregando esse... É como se fosse um histórico que fica registrado nas nossas células, né? Dessas ocorrências. E quando a gente não dá lugar para cada uma dessas coisas, eles vão acumulando e reproduzindo gerações à frente, né? Sim. Exatamente isso. As coisas, se a gente não aprende com o que aconteceu, aquilo vai acontecendo de novo. Dar lugar é aprender com o que aconteceu. Não que seja fácil, não é nada fácil. Mas a gente precisa estar com essa postura de estar disposto a aprender. Por exemplo, hoje a gente está num momento pandemia. O que é o coronavírus? É uma oportunidade de você dar lugar para muitas coisas. Para o relacionamento com a sua família. Todo mundo está tendo a oportunidade de revisitar esse relacionamento. Não só com quem está dentro da própria casa, mas com as outras pessoas da família. Um relacionamento com o dinheiro, relacionamento com a comida, relacionamento com o próprio trabalho. Porque muita coisa vai mudar, né? Como é que a gente vai trabalhar agora? Então, se eu fico só sofrendo, com medo de morrer, com medo de alguém morrer, eu não vou aproveitar. E a próxima crise, ou seja, eu não vou aproveitar e eu também não vou criar dentro da minha família um registro positivo de como lidar com as crises. Porque é isso que acontece. Cada coisa que acontece, eu crio recursos. Ou não. Ou eu crio recursos positivos ou eu crio recursos negativos. Qualquer coisa, boa ou ruim. Então, nesse momento, a gente está tendo a oportunidade de criar recursos. Confiança, superação e um monte de coisas. Isso tudo eu vou reproduzir depois no meu negócio. Relacionamento amoroso, né? Afeto, empatia. Tudo isso para o empreendedor é extremamente importante. É verdade. Então, se eu crio esse recurso no meu sistema hoje, o meu filho vai poder usar na próxima crise dele ou do mundo. Vai estar registrado lá. Então, a gente precisa escolher que recursos a gente está depositando nesse campo de informações, porque vai tudo para lá. Disso não tem como escapar. Assim como hoje a gente vem coletando esses históricos, a gente está criando novos históricos, né? Então, realmente muito bacana essa sua mensagem, né? Eu vejo que esse momento de quarentena tem muitas pessoas se deixando tomar conta pelo desespero, porque algumas pessoas estão realmente muito debilitadas, algumas estão de verdade morrendo, e a gente não pode, também, né? a gente não pode simplesmente falar, não tem nada disso acontecendo. De fato, a gente está vivendo um momento diferente no mundo, né? Uma crise. Mas a gente pode escolher, né, como que a gente vai reagir à crise. Né? Eu costumo falar, tem uma frase que ela é bem famosa, né? Que fala, eu não sei de quem é, não sei qual é o autor, mas eu acho ela incrível, que fala assim:
o grande problema não é o problema, o grande problema é como a gente reage ao problema. Então, hoje o problema é esse, é a crise econômica, é a crise na saúde, e como que a gente está reagindo a esse problema? Né? Há um tempo atrás o problema foi outro. E qual foi a escolha que a gente fez para reagir? Amanhã em algum momento vai passar a crise financeira, em algum momento vai acabar o corona, vão inventar uma cura para isso, uma vacina para isso, mas lá na frente vão ter outros problemas, vão ter outros desafios, né? E como que você decide, né? Você decide olhar para o problema de que forma? Então isso realmente é muito importante e vai impactando as nossas futuras gerações, né? Vai. Hoje, por exemplo, a família que tem... A gente está vivendo uma parada que é mundial, vamos comparar com guerra. A família que tem sobrevivente de guerra tem no registro uma forma de sobreviver ao que está acontecendo agora. A família que tem a pessoa perdeu alguém na guerra tem no registro dela uma outra maneira de lidar com o que está acontecendo agora. E isso determina como cada uma dessas famílias está atuando hoje nessa crise. Pode ter certeza disso. Para fazer diferente, eu tenho que decidir fazer um pouquinho diferente da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó. Aí eu posso fazer diferente. Mas eu tenho que decidir. Que sensacional isso, né? Para quem chegou depois, a gente está falando sobre a constelação familiar, que é uma terapia, não é, Mara? Pode falar que é uma terapia? É um método terapêutico. É um método terapêutico, né? Bem breve. Que fala sobre o quanto as heranças genéticas, né, do que aconteceu na nossa família, dos nossos familiares anteriores a nós, nossos avós, nossos pais, avós, bisavós e aí por diante, o que aconteceu na vida deles, o que eles viveram, o que eles sentiram, as decisões que eles tomaram, influenciam no que a gente vive hoje, né? E às vezes a pessoa pode até estar pensando assim, nossa, mas que coisa louca isso, como é que pode? Eu nem conheci. E se a gente for parar para pensar, às vezes a gente vê uma criança que nasceu na família, né, um neto, um bisneto, e essa pessoa ela tem todo o trejeito de uma outra da família que nem está aqui mais, que já morreu. Sim. E aquela criança tem exatamente aquele jeito de ser. E a gente fica assim, como que pode? Porque não foi da convivência, não foi da aprendizagem, né? A gente tem uma carga genética que a gente traz aí, e a constelação, ela explica isso, né? E não só coisa tem ruim, mais né? alguma As coisa... coisas boas também, os dons, os talentos, os recursos, né? Tudo isso bem. A respeito do dinheiro, que é o tema que a gente trouxe para poder falar aqui especificamente para os empreendedores, para os profissionais do emagrecimento que estão aqui, a respeito do dinheiro, o que você acredita que é o ponto mais importante que a pessoa precisa dar atenção, prestar atenção, e que dica você daria para essa pessoa refletir e passar a fazer, né? Com aqueles exercícios que você libera lá pra gente? Duas coisas importantíssimas. A gente não falou de equilíbrio de troca aqui, mas o equilíbrio de troca é essencial para o fluxo do dinheiro. Então, tudo que chega para mim, eu preciso retribuir do mesmo tamanho. E tudo que eu entrego, eu também preciso ter de volta do mesmo tamanho. Isso depende de uma postura, da verdade. Então, ou eu tenho coragem de dizer para o outro que eu preciso, ou seja, de cobrar, de pedir o afeto, de pedir atenção, de pedir o carinho, de pedir o like que seja. Eu digo que eu preciso de forma verdadeira, e aí eu dou para o outro a oportunidade de retribuir. E eu também olho com empatia para o outro, para o meu cliente. O que o meu cliente precisa? Ele precisa de uma live de dinheiro? Vamos lá ajudar ele, vamos falar de dinheiro. Talvez ele retribua com um like, eu não preciso pedir, né? Ele compartilhe, ele queira saber mais. Eu peço que eu sou cara de pau, então, por favor, solta um coraçãozinho, que eu sou uma pessoa carente, eu adoro coração. Manda coração para mim, para Mara.
o pedido ele é super bem-vindo nesse processo de equilíbrio de troca, né? É muito importante a gente saber dizer o que a gente quer para o outro entregar de verdade. E aí a gente não vai ficar reclamando de ninguém, nem do cliente, Viu lá? A nem gente do pediu, marido, nem soltaram do... um coração. É isso Tem aí. mais coração, tá vendo? Só porque pediu. Outra coisa importantíssima, vou falar 3 coisas. Então, a primeira é ficar atento ao equilíbrio de troca nas suas relações. A segunda coisa é não carregar problemas de um nível hierárquico maior que o seu. Isso pesa a sua mochila e você sai arrastando pela vida. Lembra que a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, todo mundo tem mãe. Então, sentiu que o bicho está pegando para elas, antes de fazer qualquer coisa, imagina essas mulheres ou esses homens no colo das próprias mães. Isso ajuda muito, a gente não tem ideia de como. Mas sente o colo da sua mãe. Como é a ternura, como é o afeto, como é a abundância, né? Não tem lugar mais aconchegante do que o colo da mãe, né? É o lugar mais aconchegante. Mesmo para quem nunca teve nesse colo, consegue imaginar como é que é esse colo. Né? Então eu ajudo a minha mãe. Primeira coisa é colocando ela no colo de quem realmente tem tamanho para ajudar ela. Depois eu vejo. Eu posso fazer isso sem atrapalhar minha vida? Legal, estou fazendo. E a terceira coisa, não a menos importante, talvez até a mais importante, é o não julgamento sobre os nossos pais. Quanto mais eu concordar, respeitar e colocar os meus pais no coração, mais inteira, porque eu sou metade pai, metade mãe, mais inteira eu tô andando pra vida. Porque se tem um lado vazio, eu tô capenga, eu tô andando torta. Se eu tô ajudando eles, eu tô andando de costas, porque a minha vida tá ali e eu tô olhando pra trás. Se eu tô com desequilíbrio de troca, eu tô parada aqui. Porque ou eu tô só dando, ou eu tô só recebendo. Então, ou eu tô muito fraca, ou eu tô muito pesada. Falei muito, né? Falou o que era preciso falar. Nada acontece fora do que precisa ser, não é verdade? Quem estava aqui porque precisava ouvir essa mensagem. Né? Eu acredito muito nessa sintonia do universo. Então, todo mundo que estava aqui, de alguma maneira, essa mensagem foi importante, trouxe alguma reflexão, e eu espero que essa pessoa não só tenha essa reflexão, como ela coloque em prática as dicas que você deu aí, né? Inclusive, faltam 5 minutinhos para poder terminar aqui a live, então, antes de encerrar, eu quero dar alguns recados finais. Primeiro que nós somos profissionais que cuidamos de outras pessoas, né? E para que a gente possa cuidar do outro, a gente primeiro precisa cuidar da gente, não é verdade? Então, é muito importante isso. Então, se você tem alguma questão que ainda você não sabe como lidar com essa questão, você precisa buscar ajuda, seja de quem for. Tá? Eu escolhi buscar a ajuda da Mara, que me aguenta, me atura. Mas você precisa buscar a ajuda de alguém que possa olhar para você como profissional e você como cliente. Porque, apesar de sermos profissionais, nós somos seres humanos. Nós temos dores, nós temos travas, nós temos traumas, nós temos aflições e a gente reproduz isso. Gente. Nós temos família, nós temos pais, avós, bisavós, tudo isso. Então, a gente acaba refletindo na nossa vida hoje e a gente vai acabar refletindo na vida dos nossos filhos para o futuro se a gente não aprende a desenrolar esse enrolado, desse emaranhado aí. Então, primeiramente, queria te agradecer, Marinha, por você ter disponibilizado sua agenda aí para poder vir aqui trocar essa ideia aqui com a gente, esclarecer para essa galera o que é a constelação familiar, o quanto isso é importante para a gente conseguir lidar melhor com o dinheiro, com várias outras questões, mas como o tema daqui, né, da nossa abordagem hoje foi sobre dinheiro, então, mais ou menos nesse sentido aí. E queria aproveitar e deixar um recado para vocês. Depois eu vou fazer um resumo de tudo isso que a gente falou, essas dicas
que a Mara Eu também deu. quero seu resumo. Eu vou fazer um resumo e esse resumo vai ser postado lá no meu canal do Telegram, tá? Eu faço um PDF bonitinho com as sacadas, os resumos principais, e vai ser postado lá no meu canal do Telegram. Então, quem ainda não está me seguindo, faz a gentileza de seguir. Ó, olha a lei da reciprocidade que a Mara falou, tudo um equilíbrio, uma troca. Então, faz a gentileza de seguir. E lá no link da minha bio tem o botão com o canal do meu Telegram, e lá você vai receber isso, além de vai receber as informações das próximas lives, que também tem convidados tops para vir aqui. E também sigam lá o perfil da Mara, é Mara Destrava, que ela é especialista em destravar. Não é destravar coluna, não. É destravar problema, destravar da vida, tá? Então, travar dinheiro, destravar tudo. Destravar dinheiro, destravar relacionamento, destravar pepino. Você tinha que ser a Mara Descasca Pepino. Opa! De pepino. Abacaxi não dá, viu, gente? Porque eu tenho alergia, mas pepino rola. Então sigam lá a Mara, conheçam mais sobre esse trabalho lindo que ela faz da constelação familiar. A gente tem mais 2 minutinhos e eu vou conceder, Marinha, esses 2 minutinhos para você deixar uma mensagem final de despedida aqui para a galera. Vou deixar assim, ó. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso. Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza. Ó, o helicóptero! De que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É isso, né? É preciso a chuva para florir. É isso. Permitam-se a paz, a chuva, as flores, tudo. Muito, muito, muito obrigada, Mara. Obrigada, galera, pelos coraçõezinhos. Eu amo coraçãozinho. Um beijo. Sejam todos bem-vindos. Eu vou postar lá para vocês. Valéria, isso aí. Sigam lá, sigam aqui. O Telegram pra galera. Minha galera tá perguntando onde é que é isso do Telegram. Como é que eles vem fazem? no meu perfil aqui, meu perfil Profissionais do Emagrecimento. Aí no link que tem na minha bio, tem lá uma árvore de links, né? E dentre alguns links tem lá canal do Telegram. Tá, então no link da bio, galera. Ah, entendi. No link da bio do perfil querida. Profissionais de Emagrecimento. Falou? Galera, obrigada. Vamos tirar uma foto? Beijo. Vamos fazer pose pra foto. Vamos fazer coração. Soltem coração aí pra gente fazer a foto com coração. Faz a foto, Valéria. Tu que vai fazer. Tô fazendo? Ah! Daqui a pouco eu te mostro como. Depois eu te mostro. É porque, então, as coisas, eu e as minhas tecnologias, né? Depois eu vou ensinar aqui para vocês como faz. Eu assisto a minha live através do computador. Inclusive, eu vou ensinar aqui para vocês como é que faz isso, como é que assiste uma live através do computador. E aí eu já printei a tela aqui, que eu tô com a outra tela, eu vendo a gente aqui no computador, já printei aqui para poder ficar bonitinho lá na hora de postar, entendeu? Ai, e aí eu vou ensinar aqui pra galera como é que faz isso. Eu acho que é hoje ou amanhã que sai o post falando sobre isso. Aguardem. Beleza, que vai estar aqui no perfil. Acompanha aí a Valéria, que ela é tudo. Destrava tecnicamente tudo. Falou, galera. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.